Nessa web aula de hoje nós iniciamos o processo de estudo sistemático das plantas medicinais e como elas podem efetivamente ser usadas e empregadas para o tratamento das doenças inflamatórias. Para isso é preciso que nós conheçamos um processo inicial de compreensão da estrutura das plantas medicinais. Sempre que a gente fala em planta medicinal, nós nos lembramos de uma entidade química, biológica, que contém dentro da sua estrutura celular, um conjunto de substâncias químicas que são produzidas em função da característica de adaptação dessa planta ao seu local, onde ela está sistematicamente proliferando, crescendo, multiplicando. Então essa planta responde a essas condições ambientais, sejam elas condições atmosféricas, sejam elas condições de solo, umidade, sazonalidade. O fato é que essa planta, essa unidade vegetal, consegue a partir de elementos da natureza e em especial carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, sintetizar todos os metabólitos que essa planta necessita para a sua subsistência. Então nós vamos encontrar uma série de substâncias químicas que são utilizadas pela planta para uma adaptação ao meio ambiente e ela, planta, então faz essa síntese desses compostos que nós humanos utilizamos basicamente para fins terapêuticos. Então esse conjunto de substâncias vão estar distribuídos de maneiras distintas nas estruturas vegetais e com isso nós vamos encontrar a possibilidade de selecionar uma parte específica da planta capaz de ser detentora de um conjunto de substâncias ou de metabólitos secundários que nos interessam terapeuticamente. A partir dessa droga vegetal, nós desenvolvemos então, a partir da mistura com um conjunto de solventes, aplicando a essa droga vegetal na mistura com os solventes um determinado método extrativo, nós produzimos então nessa mistura de solventes mais um método mais a droga vegetal, obtemos com isso o que a gente chama de extrato. O extrato nada mais é do que uma extração feita a partir da droga vegetal por um solvente que tem similaridade de polaridade com os componentes que serão extraídos. Com isso, nós vamos ter extratos com características químicas muito bem definidas em função da característica do solvente empregado para a obtenção desse extrato. Então, se nós tivermos o solvente como água, a água vai extrair das drogas vegetais um conjunto de substâncias que são solúveis em água e vamos produzir com isso um extrato aquoso. Esse extrato aquoso vai conter então todas as características químicas daqueles compostos que são hidrossolúveis. E obviamente, nesse extrato aquoso, com esse conjunto de substâncias hidrossolúveis, vai ser empregado para um determinado fim terapêutico nos nossos pacientes. Então a ideia é que nós possamos, em conhecendo a estrutura química, em conhecendo a parte do vegetal que nos interessa terapeuticamente, selecionar o melhor solvente para a obtenção de um extrato que responda às necessidades terapêuticas que serão empregadas a esse paciente. A padronização desse extrato nos garante a definição qualitativa, quais compostos estão presentes dentro desse extrato, e a concentração nas quais esses compostos estão distribuídos dentro dessa fração extraída da droga vegetal. Então a padronização nos garante, obviamente, uma definição química quantitativa e qualitativa em relação à caracterização dos compostos presentes nesse extrato. Isso, obviamente, também nos leva a uma melhor característica de prescrição, porque quando nós falamos em prescrição de um extrato padronizado, nós estamos referenciando aqui a uma dose específica que contenha, uma dose desse extrato, que contenha, na sua padronização, uma concentração conhecida desses princípios ativos, para que
ao administrarmos essa concentração, essa quantidade do extrato ao nosso paciente, nós tenhamos agora a obtenção de um efeito farmacológico a partir da absorção desses compostos pela corrente sanguínea e a distribuição através até o tecido-alvo. Chegando no tecido-alvo, nós vamos então produzir um efeito farmacológico dentro de uma concentração efetiva desses princípios ativos lá nos receptores ou nos alvos terapêuticos para os quais esses princípios ativos que foram extraídos pelo nosso solvente e estão padronizados no extrato vão garantir essa eficácia terapêutica. Nós podemos também, com isso, com esses preceitos bem estabelecidos, definir o que a gente está chamando no Brasil de fitoterapia clínica. Fitoterapia clínica, que é então o emprego racional das plantas medicinais ou dos seus derivados, como os extratos e as formas farmacêuticas derivadas desses extratos, para o tratamento sistemático de doenças, baseando esse emprego terapêutico em padronizações botânicas, perfeita identificação do vegetal em termos botânicos, caracterização química desses compostos presentes nesse material vegetal. Então nós temos uma identificação de todos os componentes que estão presentes na parte da planta que foi identificada adequadamente. Nós temos também como preceito na fitoterapia clínica a necessidade, a obrigatoriedade de validação farmacológica. Ou seja, toda a utilização terapêutica dessa planta deve, obrigatoriamente, dentro do conceito da fitoterapia clínica, ter passado por ensaios biológicos, ensaios clínicos ou ensaios pré-clínicos que levem a informação sobre os mecanismos farmacológicos e sobre as concentrações farmacocinéticas necessárias para a obtenção do efeito farmacológico naqueles pacientes, para aquelas patologias que estão sendo relacionadas no rol de atividades biológicas propostas para aquela planta. E por fim, nós temos que validar todas essas informações a partir de mementos oficiais. Obviamente, quando a gente fala de alternativa terapêutica, nós estamos falando também da possibilidade dessas plantas ou extratos ou derivados dos extratos serem convertidos numa forma farmacêutica definida, para que nós tenhamos na construção do medicamento fitoterápico a possibilidade de estabelecer parâmetros relacionados à dose, à posologia e o tempo de uso desse medicamento, para o qual a gente está efetivamente prescrevendo para os nossos pacientes. Então, nesse conceito básico, nós deixamos aqui com vocês um esquema no qual a lógica da fitoterapia clínica se baseia, ou seja, a identificação botânica da planta, a seleção da parte usada da planta, a estabilização na forma de droga vegetal dessa parte empregada, a caracterização e a definição da constituição química, a utilização de um método extrativo específico que garanta a produção de um extrato vegetal com quesitos de controle de qualidade adequados, validando e quantificando os marcadores dentro desse extrato, a transformação desse extrato agora padronizado numa forma farmacêutica definida, que é o medicamento fitoterápico. Esse medicamento fitoterápico deve garantir ao paciente uma dose e uma posologia cujo conhecimento deve ser baseado então na farmacocinética e na farmacodinâmica para a obtenção dos efeitos terapêuticos propostos pelo prescritor fitoterapeuta. Então, nesse contexto, a fitoterapia clínica se insere como uma alternativa para os processos terapêuticos envolvendo uma racionalização do uso das plantas medicinais que são obtidas e que são preparadas para fins terapêuticos com segurança e eficácia. Meu nome é professor Niraldo, eu estou aqui para ajudá-lo na busca pela saúde plena para todos. Forte abraço e até breve!